Você já parou para pensar qual é o principal problema que as sociedades humanas atuais Você já parou para pensar qual é o principal problema que as sociedades humanas atuais enfrentam? E eu não estou falando de problema social, problema de desigualdade, problema de pobreza, não. Eu estou falando de problemas internos, problema interno mesmo, psíquico, emocional. Para pensar aí, qual é o principal problema que as sociedades humanas enfrentam hoje em dia? Eu vou responder para você. Não é falta de compaixão, como você deve estar pensando, não é falta de amor ao próximo, não é depressão, não é crises de ansiedade, é simplesmente uma coisa que está por trás de tudo isso, uma coisa que leva a tudo isso que eu acabei de citar. Nada mais é que falta de sentido. A falta de sentido na vida, a falta de propósito na vida, está causando uma epidemia gigantesca de pessoas, principalmente pós-pandemia, de pessoas tristes, depressivas, emocionalmente abaladas, fragilizadas e com sua autoestima, ou posso dizer, baixa estima, lá no abismo. E tudo isso não é por conta de depressão, ou falta de Deus, ou falta de empatia, falta de amor ao próximo ou a si mesmo, não. É simplesmente por falta de propósito, falta de sentido na vida. E essa falta de sentido leva a todas essas outras mazelas que eu acabei de citar. Muita gente não parou para se perguntar, não parou para pensar sobre isso, mas eu estava numa aula de filosofia, ao qual eu faço na nova Acrópole, e o professor da filosofia simplesmente chegou nesse ponto, né, de qual essa pergunta que eu acabei de começar o vídeo, de qual é o problema principal das sociedades humanas. E todos chegaram uníssonos à mesma resposta, à mesma conclusão. É a falta de propósito, é a falta de sentido. Veja bem, se pegarmos o tempo do nosso bisavô, os nossos avós, nossos bisavós, eles não tinham informação, eles não tinham tecnologia, eles não tinham melhores condições financeiras e de recursos como nós temos hoje, mas eles tinham uma coisa que está faltando hoje, que é propósito, eles tinham sentido, a vida deles fazia sentido. O nosso bisavô, por exemplo, casavam, geralmente naquela época, casavam-se muito cedo, casava-se quando completava-se a maioridade, entre 18 e 20 anos de idade. Aos 22, 23, 24 anos, o cara já tinha 3 filhos. Era muito comum isso acontecer. E o propósito na vida dele era criar a sua família, era alimentar a sua casa, construir seu patrimônio, adquirir tanto patrimônio intelectual quanto o patrimônio físico e criar os seus filhos. Então aquele rapaz do século XX, do final do século XX, tinha o seu sentido, tinha um sentido na vida dele, entendeu? Ele trabalhava todos os dias para alimentar a sua família, ou ele entrava numa faculdade ou num curso para poder melhorar suas condições e cumprir o seu propósito, cumprir o seu sentido. E hoje em dia não é o que vemos atualmente. Hoje em dia vemos pessoas, adolescentes, tanto da geração Z quanto da geração anterior, do início dos anos 2000, que perdeu completamente o seu sentido, ou simplesmente nunca teve e nunca procurou buscar. Existem pessoas que você deve conhecer que pulam de curso em curso, de faculdade em faculdade, sem se encontrar na vida. Existem pessoas que entram numa escola, entram no curso, saem, param um tempo, volta para cá, volta para lá e fica naquele vai e vem. Existem pessoas, inclusive, que terminaram o ensino médio e por não saberem que curso seguir para suas vidas, simplesmente ficam ali parados, sendo sustentados pelos seus pais, até os 30 anos e mais, até mais. Estamos vivendo uma geração de pessoas que acima dos 30 anos de idade que estão com seus pais, que ainda moram na casa dos pais e muitos não têm empregos ou subempregos. Como eu expliquei no exemplo inicial que eu dei desse vídeo, os nossos antepassados, bisavós e avós, aos 30 anos, eles já tinham 5 filhos. E eu não estou falando para você ter filho, não estou falando que para você ter família, eu estou falando que eles tinham um propósito, eles tinham um sentido na vida. E nós não temos. Nós em algum momento da história perdemos esse sentido. Nós em algum momento da história paramos de nos melhorar, paramos de buscar um desígnio, de buscar um caminho, de buscar uma melhora, tanto intelectual, quanto emocional, quanto patrimonial. Então, simplesmente paramos. E essa geração se encontra numa perdição.
é conhecida como geração perdida. A geração perdida, a geração que ainda mora com seus pais, a geração que é pai de pet, em vez de ter um filho, vira pai de pet. Ou pior, pai de planta. Agora tem pai de planta e pai de pet. É complicado, e claro, pessoas que não querem casar. E ainda pior, você não é obrigado a casar, lógico que não. Eu estou usando o exemplo de casamento porque eu usei os nossos antepassados como exemplo inicial. Mas hoje tem pessoas que nem sequer namorar querem. Querem ficar simplesmente em relacionamentos fluviais, que correm, entendeu? Relacionamentos estes que não trazem nada a si, nem ao outro, baseado apenas no hedonismo, baseado apenas no prazer carnal, baseado apenas em gozar. É isso que as pessoas querem hoje. Elas estão se entupindo de gozo, estão gozando a vida, só que da maneira pior possível. As redes sociais, a internet, os computadores, os celulares, todos os dias nos dão uma enxurrada de dopamina. As pessoas estão se entupindo de dopamina, e caso você não saiba, a dopamina é o hormônio do prazer, o hormônio da motivação. Quanto mais dopamina o TikTok, o Instagram te dá, mais dopamina você quer. Nós recebemos hoje em dia estímulos, tantos estímulos, que nossos avós e bisavós jamais receberam durante a vida inteira. Em um dia, você recebe mais do que seu avô ou sua avó recebeu a vida inteira. Então, estamos vivendo, além de uma sociedade sem propósito, sem sentido, estamos vivendo numa sociedade entupida, entorpecida por endorfina. Pessoas que buscam o prazer e somente o prazer. E às vezes, olha que interessante, às vezes a pessoa encontra o seu parceiro, às vezes a pessoa até encontra um parceiro legal, uma pessoa ao qual ela quer dividir a vida, mas fica aquele medo de ter filhos, fica aquele medo de se comprometer, fica aquele medo de ter um relacionamento monogâmico tradicional, comum, ao qual ela vai morar junto e ter uma família um dia, ou simplesmente um casamento. Até casar tá difícil, simplesmente para as mulheres quanto para homens. As mulheres estão tão entorpecidas pelos celulares e pelo Instagram que é como se o Instagram fosse um cardápio de homens, um cardápio de mulheres, um cardápio de pessoas ao qual ela pode escolher, se envolver e descartar. Escolheu outro, se envolveu e descartou. Arrasta para cima. Essa expressão arrasta para cima, inclusive, hoje faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa cultura. Tornou-se cultural. Por quê? Arrasta para cima lembra descarte, como se todo mundo fosse descartável, incluindo você. Então, voltamos à minha pergunta inicial. Agora você consegue responder a pergunta inicial. Qual é o pior problema que as sociedades humanas enfrentam hoje em dia? Falta de sentido, falta de propósito. Essa é o pai e a mãe de todo o resto dos problemas que eu citei ao longo desse vídeo, né? Ansiedade, depressão, medo, resiliência, pessoas que no primeiro tapa que a vida dá, pum, o cara não se levanta. É isso que estamos vivendo hoje em dia, pessoal. Então eu pergunto para você, qual é o seu sentido? Já que hoje estamos vivendo uma epidemia de falta de sentido, uma geração ao qual falta sentido, qual é o sentido da sua vida? Qual é o teu propósito? Por que você está aqui? Bom, eu não sei você, mas eu sei e descobri há muito tempo, de percalços, de erros, de quedas, de fracassos, de tudo mais. E a gente só aprende dessa forma, pessoal. Só há uma maneira de você aprender. Fracassando, errando, falhando. Mas essa geração está com medo de falhar, está com medo de fracassar, está com medo de quebrar a cara. E se está com medo de tudo isso, não vai conseguir aprender. Porque o erro é o que nos ensina, não é o acerto que ensina, é o erro. O erro te ensina, não o acerto. Como dizia Thomas Edison, quando perguntaram a ele quanto tempo demorou para ele inventar a lâmpada, chegar à fórmula da lâmpada. E ele falou, eu não sei exatamente a hora, o dia, o momento certo. Eu só sei que eu errei 1000 vezes, aliás, eu não errei, ele não falou eu errei, ele falou eu descobri 1000 formas de não fazer a lâmpada, de não chegar até a lâmpada, até chegar. Então, gente, enquanto essa geração tiver medo, enquanto você tiver medo de progredir, de andar, de se arriscar, de errar e de assim se elevar espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, você vai continuar no marasmo, você vai continuar parado, você vai continuar
inerte, estagnado, que é o que essa geração está. E quando a gente está estagnado, o que a gente quer? É dopamina, prazer, açúcar. O cérebro gosta do prazer, gosta do açúcar. E aí a gente se entrega a relacionamentos fluviais, relacionamentos banais, redes sociais, internet, celular. E toda vez que você está no mau grado no seu relacionamento, você descarta, arrasta para cima. Opa, ele falou algo que eu não gostei, arrasta para cima e vamos para o próximo. E se continuar assim, dessa forma, do jeito que está, quem vai de arrasta para cima somos nós, eu e você, em breve. Existe uma filosofia ou uma escola psicológica chamada logoterapia, tá? Essa logoterapia pode dar uma resposta talvez uma resposta para essas questões que eu levantei no início do vídeo. A logoterapia nada mais é criada pelo famoso psicólogo e médico Viktor Frankl, inclusive recomendo que você pesquise sobre. Ele é a psicologia do sentido, é a psicologia que dá sentido às coisas, é a psicologia que tenta mostrar e encontrar no indivíduo um sentido na sua vida, um propósito na sua vida. E o Viktor Frankl simplesmente criou essa teoria, ele era judeu, só para constar, ele era judeu e criou esta teoria justamente para encontrar uma solução para o mundo caótico que já vivia anti-guerra, aquela época, né? Pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial. E não por coincidência, o Viktor Frankl acabou como judeu sendo preso num campo de concentração e foi nesse campo de concentração que ele colocou a teoria dele em prática. O que fez ele sobreviver nos campos de concentrações nazistas na época era simplesmente o fato dele ter um propósito, um sentido. Ele viu, ele enxergou o sentido naquele sofrimento, naquele lugar horrível que ele estava, naquele campo de concentração. Ele achou um sentido para a vida dele, ele encontrou um sentido, um porquê continuar vivo, um porquê continuar lutando. Simplesmente por observar os seus colegas de cela, muitos entravam em desespero, muitos ali sabiam que iam morrer e já se antecipavam. Como sabiam que iam morrer, muitos desistiam da vida e ao desistirem da vida, ao perderem sentido nas suas próprias vidas, começaram a definhar. Você definha mais rápido, você adoece mais rápido quando você perde o propósito. E ele viu a olho nu esses companheiros definharem, desistirem, desfalecerem no chão e serem descartados, um a um. E claro, após isso ele também viu companheiros entrarem em desespero e se atirarem nas cercas elétricas dos campos de concentração para acabar logo com aquele sofrimento. Ele não. Ele, por sua vez, o Viktor Frankl, simplesmente se encheu de esperança e achou um sentido naquele sofrimento. E qual era o sentido para a vida dele naquele momento? Reencontrar a sua família, a sua esposa, os seus pais, toda a sua família que também estava presa em outros campos de concentração. E ele alimentou esse sentido, alimentou esse propósito com a esperança de que vai passar. Existe um porquê de eu estar aqui nesse lugar. Existe um porquê desse sofrimento. Existe um porquê de eu passear por tudo isso e eu vou passear por tudo isso para reencontrar a minha família. Resultado, ele sobreviveu. Ele conseguiu sobreviver ao campo de concentração, foi até o final, mas infelizmente não reencontrou sua família, pois sua família foi morta. Mas ele não sabia disso. O que deixou ele vivo foi justamente o propósito, o sentido que ele viu naquele sofrimento, sobreviveu e deixou um legado para o mundo, criando a logoterapia. Inclusive farei mais vídeos sobre isso e abordarei mais ainda, porque eu faço muito, eu como psicoterapeuta, abordo muito a logoterapia com os meus pacientes, com os meus clientes em geral. Então, eu pergunto você vê propósito no seu sofrimento? Você vê sentido no seu sofrimento? Se não vê, comece a buscar um porquê. Porque tudo na vida que acontece tem um porquê. Nada é por acaso. Se você está mal hoje, tem um porquê para isso. Se você está bem hoje, tem um porquê para isso. Então, provavelmente, talvez uma das soluções para esse problema mundial das sociedades humanas seja buscar um sentido. A logoterapia mostra um caminho. A filosofia clássica e filosofia aplicada também mostra um caminho. E nos próximos vídeos eu vou mostrar mais alternativas, além da logoterapia e da filosofia, que possam nos dar o sentido. Meu nome é Wesley Costa, espero que você deixe seu like aí, se inscreva e veremos mais vídeos aqui em breve, tá? Sou psicoterapeuta e, claro, faça terapia. Abraço!